Olá, nesse vídeo você vai ficar sabendo o que é uma PA, bem basiquinho da PA. O que é uma PA? Não vamos ir longe, ou simplesmente o que é uma PA. Então vamos começar com diferenciando duas coisas aqui que não servem para representar PA. Nós precisamos de uma representação e eu vou dizer que isso aqui, ó, vamos pegar esse conjunto. Esse conjunto tem dois elementos, o, o 2 e o 3. Mas nós podemos trocar de posição o 2 e o 3, e você poderia dizer que obteve um outro conjunto, conjunto B. Mas não é verdade. São iguais. Então nós precisamos de uma notação que a ordem importa. Aqui a ordem não importa quem está na frente, 2 ou 3. Um conjunto é definido pelos seus elementos e não pela ordem dos seus elementos, tá? Vamos pegar o paraordenado. Eu vou pegar agora esse paraordenado A, paraordenado 2, 3. Nós podemos também trocar de posição esses dois elementos. Nós vamos ter um par ordenado B. E esses caras são diferentes, tá? Por quê? Porque aqui nós podemos falar em primeiro elemento, falar em segundo elemento, primeiro elemento, segundo elemento. E o primeiro elemento do par ordenado A é diferente do par ordenado do primeiro elemento do par ordenado 3, 2, tá? Então, nós vamos usar essa notação de pares ordenados e nós vamos estender isso para alguma coisa mais grande. Nós vamos chamar, digamos, x. Isso aqui, ó. 1, 3, 7, 15, menos 1, menos 3, e 4, e assim por diante, tá? Então isso aqui é uma sequência infinita. Sequência infinita. A gente pode dar vários exemplos de sequência infinita. Olha só, essa aqui, por exemplo, que você pode dar. O 2. Quantos uns tem no 2? Tem. Vou falar, perdão aqui. O 1 eu coloco uma vez. O 2 eu repito duas vezes. O 3, três vezes. O 4, quatro vezes. Perdão, gente, a minha caneta aqui tá meio difícil aqui. Mas eu vou tentar de novo. Vamos lá. Esse aqui é o 2, 2. Agora vem o 3. O 3 eu repito ele três vezes. O 4, eu venho aqui quatro vezes e assim por diante. O 5 seria. Isso aí também é uma sequência infinita. Uma sequência, por exemplo, pode ter uma fórmula. Vamos pegar assim: xn. Chegar xn como sendo 1 sobre n. O n é maior ou igual do que 1, tá? Então nós podemos ter essa sequência infinita aqui. X, 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3. A gente coloca alguns termos na frente aqui, e depois dá umas reticências, e lá na frente a gente repete essa fórmula, assim, 1 sobre n, encerra. Essa fórmula, esse termo que está lá na posição, na enésima posição, é chamado de termo geral. Então nós temos um nome para isso aqui. Ela está na enésima, enésima posição. Então, uma sequência, geralmente, quando a gente conhece o termo geral dela, a gente escreve assim: os primeiros elementos que a gente calcula e depois reticências, colocamos a fórmula, que é o termo geral, vírgula, reticências, e encerramos ali.
Acontece que nós temos uma variedade de sequências infinitas e tem umas que nós chamam, tem um padrão. Vamos ver essa aqui, por exemplo. X, vou colocar 1, 3, 5, 7. Não, eu não vou colocar nada aqui, ó, porque eu não conheço o termo geral aí. A gente sabe, eu vou encontrar daqui a pouco, mas vamos olhar uma particularidade dessa sequência infinita. Quando eu faço isso aqui, então, o primeiro, o segundo, terceiro, quarto. A gente também diz que nós temos x1 igual a 1, x2 igual a 3, x4 igual a 7, e nós não sabemos quem nós imaginamos que vai ser o 9, né? Opa, eu pulei aqui o x3. O x3 é 5, o x4 é 7 e vai ser o 9. Então a gente já consegue ver que está indo, é a sequência dos números ímpares, né? Mas se eu fizer, o que acontece, eu vou dizer o que vai acontecer. Se eu fizer xn mais 1 menos xn, isso aqui sempre vai dar 2, essa diferença. Vejamos por quê. Vou fazer x4 menos x3. Dá 7 menos 5 igual a 2. Você pode verificar os outros, vai dar 2. Esse termo, essa diferença, sequências que têm essa característica, ou seja, que a diferença do xn mais o menos o xn dá sempre uma constante, independe do n, isso aqui independe do n. Pode pegar qualquer n. Esse númerozinho aqui, que aqui tá, é chamado de razão. E a letra que a gente usa é a letra R, tá bom? Então, existe algumas sequências especiais que os termos seguintes sempre são dados pelo acréscimo de alguém, de um númerozinho, de um número que a gente chama de razão. É porque aqui dá para escrever também o x, vamos ver, o x2 é 1 mais a razão, que é 1 mais 2 igual a 3. O x3 é x2 mais a razão, que é 3 mais 2 igual a 5. O x4 é o x3 mais a razão, 5 mais 2 igual a 7 e assim por diante. Então, um APA, se a gente tiver que falar assim, uma... Eu vou voltar para encontrar o termo geral, só quero falar o que é um APA. Então, um APA se nós quisermos assim, colocar dizer para a gente poder falar o que é o APA, é uma sequência, o APA de razão R, APA de razão R, é uma sequência infinita. Então eu vou colocar assim, x igual a x1, x2, xn, tal que o xn mais 1 menos o xn é igual a R, tá? Alguns vão dizer que aquele que já conhece PA vai dizer, mas tem PAs finitas. É, existe mesmo, tá? Mas elas podem ser sempre pensadas como infinitas, desde que você preencha depois o resto com zero, né? Então, um exemplo de uma PA finita, que para você que está vendo aqui não está concordando, olha só, 1,
3, 5, 7. Acabou. Agora tu preenche com zero. É uma PA finita. Isso aqui pode ser identificado então, com 1, 3, 5, 7. Tu pensa assim como uma PA finita, mas tu pode também ver ela como uma sequência infinita. O termo geral aqui dessa situação que eu vou achar é o seguinte: são os ímpares, né? Então você tem, de certa forma, então você tem o xn, o termo geral, é 2n mais 1. Esse é a expressão, porque quando ele for 0, dá 1. Quando ele for 1, dá 3. Quando ele for 2, dá 5 e assim por diante. Então isso aqui, o basicão, digamos, do APA. Então você viu aí o que é uma APA, a notação, os símbolos que nós usamos, a diferença de uma PA para uma sequência infinita qualquer, o termo geral, razão, exemplos e a definição, tá? É isso que eu tinha para apresentar agora nesse primeiro momento para vocês. Qualquer dúvida, perguntem aqui nos comentários. Terei o maior prazer em responder.